Jante, o tio, ainda adormecido, sonhara que ele mesmo se aprestava para entrar numa carruagem e exteriorizou sua própria imagem. O mais notável ainda é que estava prestes a morrer, a partir para o além. Dedicaremos mais adiante um estudo especial aos duplos associados à morte. O que importava a estabelecer era a realidade dos duplos de vivos. Dessa forma, estamos preparados para o que se vai seguir. Deter-me-ei aqui nesses exemplos, ainda que possua neste momento, em minha banca de trabalho, como atrás referi, grande número de outros, averiguados com idêntica exatidão. O leitor pode crer que a minha certeza se baseia em alguma coisa. Como todos os fenômenos expostos nesta obra, os duplos também são observados há séculos e séculos. Para não citar mais do que um exemplo, pode ler-se na História Romana, de Tácito, livro IV, 82, o que sucedeu a Vespasiano com o egípcio Basilide. Falta-me o espaço para reproduzir a passagem. A nossa personalidade é mais complexa do que geralmente se pensa. Toda a gente tem podido notar que a da vida normal difere consideravelmente da dos sonhos noturnos. Não sabemos ainda quase nada acerca da nossa verdadeira natureza. Esclarecer-nos-á esta complexidade pelo que respeita à explicação dos duplos. Ora, há milhares de anos, repitamo-lo, que os fenômenos aqui estudados são conhecidos de um certo número de iniciados. Os duplos fazem parte integrante da religião egípcia e acontecia justamente o mesmo com os gregos. Plutarco e Tertuliano recordam-nos isso constantemente pelos clássicos latinos. Mas houve tanto exagero, tanta credulidade, tantas superstições, que se acabou por passar uma esponja em todas as histórias de fantasmas e de espectros. Cario Duprel adota a teoria do Ode do corpo astral. A certeza de que o corpo astral exteriorizado é capaz de uma vida independente, escreve ele, permite-nos apreciar a bela frase do Abade Steinmetz, que, vendo o seu duplo sentado no jardim, no seu lugar favorito, ao passo que ele permanecia no quarto, em companhia de alguns amigos, lhes disse, indicando-se primeiro com o dedo e, em seguida, mostrando o mencionado duplo: eis aqui o Steinmetz mortal e eis ali o Steinmetz imortal. Há de convir-se que essas observações de duplos de vivos são de molde a convencer-nos da realidade de tais fenômenos. Um homem, uma mulher, cheios de saúde, podem encontrar-se, no estado de fantasmas, em lugar diverso daquele em que estão com o seu corpo normal. Esta afirmação é audaciosa, mas não tenhamos a cobardia daqueles que não ousam confessar o que é contrário ao sentimento vulgar, geral. Paris, a França, a Europa, a Ásia, a América, a Oceania voam, neste momento, no espaço, com a velocidade de 107.000 km por hora, circulando em torno do Sol. Que afirmação igualmente ousada! Todo o leitor imparcial, desejoso de ser esclarecido quanto à realidade desses fatos enigmáticos, apenas verossímeis e mesmo inacreditáveis para aqueles que os não estudaram suficientemente, sabe o que há de pensar pelo que toca à aceitação dessas manifestações psíquicas. Explicá-las é questão diferente. Mas instruamo-nos bastante. O número dos fatos observados é coeficiente que não deve ser desprezado. Os desdobramentos que vimos de passar em revista foram, na sua maior parte, formados inconscientemente. Afonso de Ligório deixara o corpo, em catalepsia, no seu convento, ao passo que aparecia o Papa, o amigo de Goethe ignorava o que se lhe mostrara na estrada de Weimar, etc. Mas a vontade pode produzir duplos experimentais. É isto que vamos estudar. Aparições experimentais entre vivos. Não somente há duplos inconscientemente formados, há também duplos produzidos pela vontade. Vamos considerar, neste lugar, várias experiências muito precisas e compará-las entre si. Procurou-se com êxito determinar entre os vivos aparições experimentais. Assinalamos uma, muito notável, no primeiro volume deste trabalho, a senhora Russell, esposa do inspetor de instrução pública, em Bombay, desejando aparecer a uma das suas irmãs, na Alemanha. Ela vivia então na Escócia, apareceu-lhe, efetivamente, com grande surpresa dela. Relatamo-la ainda há pouco, assim como a da senhora Wilmot. Já os leitores de Urânia também puderam notar a aparição experimental voluntária do pastor Godfrey a uma dama, sua amiga.
Teremos aqui sob o olhar outros exemplos não menos exatamente averiguados do que os que já são do nosso conhecimento. As escolas de ensino clássico têm ido por um caminho errado, até hoje. Não se vê, não se toca, não se analisa, não se disseca, no organismo humano, senão o que nele existe de mais aparente, de mais superficial, de mais grosseiro. O que ele possui de intimamente sutil é ainda ignorado, e isso deveria ser, no entanto, o essencial a conhecer. Entre outras coisas ignoradas, pode afirmar-se que a vizinhança de uma pessoa influencia-nos, por vezes, muito viva e quase instantaneamente. À volta do nosso corpo uma atmosfera invisível e atuante. O meu chorado amigo, Coronel de Rochas, que fez sobre esse ponto, em 1892-1895, numerosas experiências, às quais assisti, no seu gabinete da Escola Politécnica, que ele administrava, qualificou esse fenômeno como exteriorização da sensibilidade. Reichenbach havia dado a esse corpo fluídico o nome de substância diferente da eletricidade, mais polarizada, e os seus partidários criaram o fantasma ódico. Talvez não haja nisso mais do que os efeitos da eletricidade humana pondo o éter em vibração. Mas, seja qual for a sua natureza, a influência ambiente não sofre dúvida. Os seres humanos são ligados entre si por eflúvios invisíveis. Esse corpo fluídico, o corpo astral, pode separar-se do nosso corpo material, em certas condições. Um dia, um canadense chegou a Paris para me anunciar que queria absolutamente ter o coração sereno acerca da realidade dos fenômenos atribuídos aos faquires da Índia, e que deixara sua mulher e seus filhos para ir edificar-se pessoalmente, na intenção firme de verificar tudo por sua própria experiência. 3 anos depois voltou a aparecer-me, declarando: submeti-me a todas as exigências. Haviam-me garantido que em 1 ou 2 anos eu poderia adquirir faculdades idênticas às dos faquires, sob as seguintes condições. Primeiro, não tornar a comer nem carne nem peixe. Segundo, cultivar, colher, descascar e cozinhar eu mesmo os legumes com que me nutrisse. Terceiro, não beber senão água. Quarto, observar uma castidade absoluta. Quinto, organizar a ocupação dos meus dias segundo tal ou tal regra. Com a vontade, triunfei. O meu duplo não tardou a projetar-se para fora de mim mesmo. Habituei-me a isso. No entanto, estou farto, porque me sinto enlouquecer, e regresso à minha casa. Imagine. Esta manhã, no grande hotel, onde me hospedei, estava ainda na cama quando me vi deitado no canapé em frente a mim, e não tardei a experimentar a impressão de que, na verdade, estava no aludido canapé. Então vi-me levantar a mim mesmo, pairar no ambiente, dirigir-me para a janela e preparar-me para dar um salto do 4º andar para o boulevard. Instantaneamente, desci do meu leito, atemorizado, preferi ver o meu corpo astral e a minha alma reentrar no meu corpo físico, e vim fazer-lhe a visita que lhe prometi outrora, para quando voltasse. Como distinguir as ilusões das realidades? Nem sempre é fácil, e foi preciso todo o espírito metódico do narrador para se assegurar, por mais de 1 ano, da existência real de seu duplo. Confesso que, neste caso, não sei como o vestuário possa explicar-se. A invenção do corpo astral não é imaginária, fundamenta-se em diversos gêneros de observações. Esse corpo impalpável, invisível, que não existe durante a vida e subsiste depois da morte, era conhecido das religiões antigas, e especialmente dos egípcios. É o Ka representado nos hipogeus do Egito, o corpo espiritual de S. Paulo, o corpo astral dos teólogos, o perispírito dos espíritas. Esse corpo imponderável possui as forças que lhe são próprias. Poderíamos chamar-lhe o revestimento da alma, apesar da rudeza da qualificação. Possuo certo número de observações cuidadosamente feitas sobre esse invólucro da alma. Eis uma delas. Um dos meus leitores escrevia-me de Genebra, em 1º de novembro de 1920, carta 4295, não é um homem de ciência quem se lhe dirige, mas um financeiro e, portanto, como senhor, mas numa diferente ordem de ideias, um homem de algarismos. Tive uma doença de coração, presentemente curada, mas que me pregou algumas partidas perigosas, sobretudo uma vez em que, durante certo tempo, permaneci mergulhado em letargia.
Ouvia falar à minha volta todas as pessoas da família, mas eu não era eu, o meu eu estava ao lado, de pé, num corpo fluido e branco, via o pesar dos que procuravam reanimar-me. Tive este pensamento: para que serve esse mísero despojo que pretendem fazer reviver? Todavia, observando a sua tristeza, tive grande desejo de voltar ao seu convívio. Foi o que aconteceu. Parece-me, contudo, que se eu assim o houvesse querido, teria ficado na outra vida. Cheguei a ver entreabrir-se a porta, mas não posso dizer o que estava por detrás dela. J. Ramel. Nas minhas investigações da solução do problema, perguntei ao autor da carta se o seu duplo estava nu. Respondeu-me que não reparara nisso, lembrando-se unicamente de que era mais alto do que ele, de contornos vagos e de um tom cinzento claro. Continuemos os nossos estudos. Entre as experiências de desdobramento de que pessoalmente tenho conhecimento, assinalarei aqui as da senhorita Alma Emerlé, filha da minha amiga Agatha Emerlé, a tradutora das obras de Caril Duprel, com a qual travamos conhecimento no primeiro volume. Aqui estão duas dessas experiências, que meu amigo, o Coronel de Rochas, publicou nos Anais das Ciências Psíquicas, de setembro de 1906. A experimentadora tinha então cerca de 18 anos de idade. Ela mesma redigiu a seguinte narrativa, e a minha primeira experiência foi realizada em Kherson, Rússia Meridional, onde meu irmão terminou, no colégio, os seus estudos. Seus companheiros de aula frequentavam a nossa casa e, como minha mãe se ocupava de questões psíquicas que nos interessavam a todos, decidimos uma noite proceder a uma experiência. Em virtude disso, marcamos o momento em que dois desses rapazes, Stankiewicz e Serboff, procurariam dirigir no dia seguinte os seus duplos para nós, o primeiro, pelas 11 horas da noite, o segundo, pelas 11h30. Acertamos os nossos relógios, convencionando-se depois que Stankiewicz iria encontrar meu irmão no seu quarto de dormir, ao passo que Serboff se mostraria na sala de visitas. Na noite seguinte minha irmã sentou-se na sala de jantar, donde podia ver a porta aberta que dava para o salão. Meu irmão conservou-se no seu quarto, como fora combinado. Depois de ter estado um momento junto de minha irmã, entrei no quarto de meu irmão. O candeeiro da sala de jantar derramava no compartimento a claridade suficiente para se poderem distinguir os objetos. No mesmo instante senti que alguma coisa fazia pressão no meu ombro e vi ao meu lado a forma muito nítida de Stankiewicz. Podia distinguir o seu uniforme escuro com botões de metal branco. Ao mesmo tempo dizia-me meu irmão: ei-lo perto de ti. Viste-o, acrescentou ele imediatamente, porque, em seguida ao primeiro aviso, a aparição se dissipou. Minha irmã, ouvindo-nos conversar, aproximou-se, dizendo-nos que acabava de ver Stankiewicz entrar pela porta da sala de visitas, passar perto da mesa da sala de jantar e depois desaparecer. Viro também uniformizado, podendo distinguir os botões de metal branco. Seguidamente, dirigimos-nos todos para a sala de visitas que o candeeiro da sala de jantar iluminava, para esperarmos a aparição de Serboff. Só veio à meia-noite. Essa aparição pareceu-nos mais amortecida e menos nítida do que a precedente. Entrou, pela antecâmara, na sala de visitas, deteve-se um momento junto da porta, avançou ora à direita, para um dos corpos da biblioteca, ora à esquerda, para o outro, por fim desapareceu de súbito. Meu irmão relatou então, minuciosamente, em 2 folhas de papel, os resultados da experiência e fechou-os em envelopes que selou. Na manhã seguinte, no colégio, perguntou aos seus 2 amigos se haviam esquecido da sua promessa. Desde logo começara a contar, diante dos seus condiscípulos, todos os pormenores da visita realizada e esses pormenores coincidiam exatamente com os que meu irmão escrevera. Entregou-lhes, nesse instante, os envelopes fechados e selados, que foram abertos, sendo revelada em voz alta a narrativa neles contida. Depois de ter lido o relato que lhe dizia respeito, Serboff declarou que, no momento de entrar na sala, experimentara uma indecisão relativamente ao armário de que queria aproximar-se, porque estava na intenção de tirar um livro da biblioteca, mas perdeu a força de concentração e voltou a si. Sentindo-se muito fatigado, não pôde recomeçar.
Essa experiência é muito interessante, se-lo-ia mais ainda se os observadores não tivessem sido advertidos do ensaio que ia ser tentado. É o caso do que segue, e minha irmã foi passar alguns dias no campo, em casa de uma das nossas amigas, ao passo que eu fiquei com meus pais. Era a primeira vez que eu me separava de minha irmã gêmea, e, como a sua ausência me fosse muito penosa, resolvi ir ver o que ela fazia. Eram 11 horas da noite e eu estava deitada. De repente, vi-me no quarto que ela ocupava com a nossa amiga, e distingui minha irmã recostada no seu leito, tendo um livro na mão e lendo à luz de um candeeiro provido de abajur verde. Sentiu a minha presença, ergueu os olhos e viu-me de pé, junto do fogão. Quando percebi que me contemplava, procurei esconder-me por detrás do fogão, com medo de que se atemorizasse com tal visita, pois não tinha certeza se me reconheceria. No dia seguinte escrevi-lhe, relatando-lhe os pormenores que acabo de narrar, e recebi dela uma carta em que dizia ter me visto na véspera, pelas 11 horas da noite, perto do fogão. Eu e minha irmã temos renovado muitas vezes a mesma experiência, mas nem sempre com resultado. Alma Emerlé. O meu amigo Coronel de Rochas, tendo magnetizado a senhorita Emelé, por ocasião de uma viagem que ela fizera a Paris, supôs que a experiência poderia, talvez, ser bem-sucedida, realizando-se com ele, entre a Suécia e a França, mas não viu nada, no dia e na hora marcados. Os magnetizadores, entre outros o Barão do Potet, assinalam, no entanto, um avultado número de experiências desse gênero, que deram resultados. O Dr. Charpigno menciona o fato seguinte, na sua obra intitulada Fisiologia, Medicina e Metafísica do Magnetismo. Uma das nossas sonâmbulas, d'Orleans, desejou um dia, durante um dos seus sonos, ir ver sua irmã que se encontrava em Blois. Conhecia a estrada e seguia mentalmente. Espera, exclamou ela, para onde vai o Sr. Joanial? Onde está? Então, estou em Meung, para o lado de Malves, e encontro o Sr. Joanial todo endomingado, que vai, de certo, jantar em algum solar. Seguidamente, continuou a sua viagem. Ora, a pessoa que se mostrara espontaneamente à vista da sonâmbula era um habitante de Meung, conhecido de muitas personalidades presentes, e escreveu-se-lhe à pressa para saber de sua própria boca se, na verdade, andara a passear no sítio designado e à hora indicada. A sua resposta confirmou minuciosamente o que já era conhecido. Quantas reflexões! Quantos estudos psicológicos num fato produzido tão fortuitamente! A visão dessa sonâmbula não havia saltado, como tantas vezes se observa, ao sítio desejado, percorrera toda a distância, de Orleans a Blois, e nessa rápida viagem vira tudo, que poderia atrair a sua atenção. Voltando às experiências das senhoritas Emerlé, acrescentarei que as conheço pessoalmente, assim como a sua mãe, e que a sua sinceridade não pode ser posta em dúvida. Falei, há pouco, nas experiências do Coronel de Rochas. Falta-me o espaço para expor uma parte delas e só posso recomendar ao leitor que deseje conhecê-las as obras especiais desse engenhoso experimentador e dos seus émulos. Que o ser humano tenha um duplo fluídico que possa, em determinadas condições, tornar-se aparente e tangível, eis do que não se deve duvidar. Esse corpo possui forças que lhe são próprias e que aumentarão, extraídas de elementos diversos. Foi esse duplo que, nas experiências de Crookes, produziu o fantasma de Katie King, que diferia sensivelmente da médium Florence Cook, pela sua estatura, pela sua cabeleira, pelas pulsações do seu coração. Seria com esses elementos que a médium Eusápia Paladino formava o suposto Johnny King, de que um dia distinguia sombra. Fala-se também de um corpo etéreo, que não seria o corpo astral, de um corpo causal, etc., mas não saiamos do quadro do método positivo. Não aceitemos senão o que estiver provado. Quod gratis affirmatur gratis negatur. Tudo isso é para ser estudado, discutido, analisado, pela observação e pela experiência. Os fatos são variados e numerosos. Vamos examinar alguns dos que foram mais bem averiguados. William James relatou uma aparição experimental como tendo sido operada por um dos seus colegas da célebre Universidade de Harvard.
A narrativa foi publicada no jornal of the American Society for Psychical Research, de abril de 1909, e nos Anais das Ciências Psíquicas, do mês de agosto seguinte. O professor Blank, estudando então o budismo, teve a ideia de projetar o seu corpo astral no quarto de um de seus amigos, à distância de 800 metros e oculto por uma colina, e ele, sem de qualquer forma ser prevenido, notou-o, olhando através da porta entreaberta. Levantou-se e foi ao seu encontro, mas não encontrou ninguém. Esta experiência é talvez mais particularmente digna de atenção, por ter sido certificada por muitas testemunhas. Um domingo à noite, em novembro de 1881, escreve o narrador, acabava eu de ler uma obra em que se punha em destaque a potência da vontade. De repente, tomei a firme resolução de empregar todos os meus esforços para aparecer no segundo andar de uma casa situada na rua Hogarth Road, Kensington, 22, no quarto em que dormiam duas pessoas minhas conhecidas, as senhoritas Verity, uma de 25 e outra de 11 anos de idade. Estava a uma distância de 50 quilômetros e não havia falado desta experiência a ninguém, pela simples razão de só me ter lembrado dela no domingo à noite, quando ia deitar-me. Pela 1h da manhã, projetei a minha vontade, muito decidido a manifestar a minha presença. Na quinta-feira seguinte fui ver essas senhoras e, durante a nossa conversação, sem que eu tivesse feito a menor alusão ao que havia ensaiado, a mais velha delas contou-me que no dia anterior me tinha visto, de pé, junto do seu leito, ficando muito assustada, que, tendo a aparição avançado para ela, gritara, despertando sua irmã, que também me vira. Perguntei-lhe se nesse momento estaria bem acordada e ela respondeu afirmativamente que horas seriam, 1h da manhã. A meu pedido, essa senhora fez por escrito a narrativa do acontecimento e assinou-a. Era a primeira vez que eu ensaiava uma experiência desse gênero, e o seu pleno e completo êxito impressionou-me muito. Não era apenas a minha vontade que atuava, porque eu tinha igualmente a consciência de uma influência misteriosa circulando em todo o meu ser e dominava-me a impressão de exercer uma força que até esse momento desconhecera. A senhorita Verity descreveu o acontecimento nestes termos: vi nitidamente o Sr. B, pela 1h da manhã, no meu quarto. Estava bem acordada e atemorizei-me bastante, os meus gritos despertaram minha irmã, que viu também a aparição. 3 dias depois tive ensejo de contar ao nosso amigo o que me acontecera. Só recuperei a serenidade ao cabo de algum tempo, tão violento foi o abalo, e conservo dele uma lembrança tão viva que não se me apagará na memória. L.S. Verity. Sua irmã escreveu, por sua vez, lembro-me do acontecimento contado por minha irmã. Sua narrativa é inteiramente exata. Vi também a aparição exatamente nas mesmas circunstâncias. Verity. Uma terceira pessoa ainda fez, por sua parte, confirmação análoga. As duas irmãs tinham visto o seu amigo em traje de soirée. Esses 3 testemunhos diversos não permitem que seja posta em dúvida tal experiência. Um inquérito especial da Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas demonstrou, por outro lado, a sua perfeita autenticidade. A mesma coletânea de documentos publicou igualmente essa experiência. M.H.P. Sparks e M.A.W. Cleave eram ambos alunos da Escola de Engenharia Naval de Portsmouth. Desde o ano anterior, escreve o primeiro, tinha eu por hábito magnetizar um dos meus camaradas. Depois de alguns ensaios observei que o sono se tornava mais profundo, fazendo longos passes já quando o sujeito estava adormecido. Foi então que, nesta espécie particular do sono magnético, ele julgou ver os sítios pelos quais se interessava. Na última sexta-feira, à noite, 15 de janeiro de 1886, o meu amigo exprimiu o desejo de ver uma senhorita que vivia em Wandsworth e de ser visto por ela. Magnetizei-o e continuei os longos passes durante 20 minutos aproximadamente, concentrando toda a minha vontade sobre a sua ideia. Logo que voltou a si, declarou que tinha visto a moça em questão na sala de jantar, que ela lhe parecera alterada, que o havia fitado, cobrindo os olhos com as mãos.
Na última segunda-feira à noite, 18 de janeiro, recomeçamos a experiência, e desta vez declarou que pensava ter assustado a jovem, porque, depois que ela o viu, caíra numa espécie de síncope. Seu irmão estava, então, no quarto. Na quarta-feira de manhã o meu amigo recebeu uma carta dessa moça, na qual lhe perguntava se lhe havia sucedido alguma coisa, acrescentava que na sexta-feira à noite tivera um grande terror, ao vê-lo no seu quarto, de pé. Havia julgado que poderia tratar-se de uma visão imaginária, mas na segunda-feira seguinte se assustara mais ainda, ao vê-lo de novo e desta vez muito claramente. O seu pavor fora de tal sorte que ia caindo doente. A narrativa que lhe envio é absolutamente verídica, posso provar o que afirmo, porque tenho duas testemunhas que se encontravam no dormitório, no momento em que o meu amigo foi magnetizado e quando recuperou a lucidez. O sujeito chama-se Arthur H. W. Cleave e conta 18 anos. Eu tenho 19. A. C. Darley A. S. Turgold, nossos camaradas, são as duas testemunhas de que acabo de falar-lhe. H. Percy Sparks. Os redatores dos Phantasms of the Living, Srs. Gurney, Mears e Podmore, acrescentam que os Srs. Sparks e Cleave são alunos da Escola de Engenharia Naval de Portsmouth, que os conhecem pessoalmente e podem testemunhar a sua inteligência e o cuidado com que sabem observar. Todos os psiquistas apreciam há muito tempo o nome respeitado de Friedrich Mears, 1843-1901, que novamente acabamos de nomear. Em outra parte, relata ele que um experimentador quis tentar um ensaio do mesmo gênero com o reverendo Stainton Moses, igualmente bem conhecido. Eis a narrativa, abreviada: uma noite do último ano, 1878, pretendi aparecer ao Sr. Moses, não o informei antecipadamente da minha intenção e concentrei nele todos os meus pensamentos, com intensidade, ignorando eu todavia onde era sua habitação. A meia-noite não tardaria a soar, acabei por adormecer. Não tive qualquer consciência do que houvesse podido acontecer. Ao encontrar Moses, volvidos dias, perguntei-lhe: ocorreu alguma coisa em sua casa, no sábado à noite? Sim, respondeu ele, ocorreu uma coisa bem notável. Estava sentado, perto do fogão, com um indivíduo qualquer, fumando e conversando. Pela meia-noite e meia o meu amigo levantou-se para partir e acompanhei-o até a porta. Voltei, em seguida, para junto do lume, na intenção de terminar a minha cachimbada, e qual não foi o meu espanto quando o vi, ao senhor, sentado na cadeira de que acabava de sair. Olhei-o atentamente, pegando depois num jornal para me assegurar de que não sonhava. Quando o pousei, o senhor ainda permanecia no mesmo sítio. Enquanto eu o fitava, sem falar, o senhor foi desaparecendo gradualmente. Pensei que, a essa hora, já devia estar a dormir, no entanto, apareceu-me com o seu vestuário habitual, tal como vejo todos os dias perfeitamente, repliquei. Quis fazer uma experiência, ela deu bom resultado. Quando eu, em breve, lhe tornar a aparecer, interrogue-me sobre o que desejo, porque tenho na cabeça certas perguntas que pretendia dirigir-lhe, mas esperava provavelmente que me convidasse a falar-lhe. Algumas semanas depois a experiência foi repetida com idêntico êxito. Ainda dessa vez eu não tinha informado Moses com antecipação. Nesse momento, não só me interrogou sobre um assunto, que havia muito tempo era entre nós debatido, mas reteve-me, por influência da sua vontade, durante algum tempo depois que manifestei o intuito de ir-me embora. Como da primeira vez, nenhuma recordação conservei do acontecimento, ao acordar. O Sr. Moses escreve a 27 de setembro de 1885, para confirmar esse relato, acrescentando que foram estas as únicas circunstâncias em que lhe foi dado ver uma pessoa viva num ponto em que essa pessoa não estava. Por esse exemplo, temos ainda a impressão de que é o pensamento que se transmite, reproduzindo a imagem habitual. O Barão Schenck-Notzing, bem conhecido dos psiquistas, levou a bom termo uma experiência semelhante em Munique, em fevereiro de 1887. Passando a meia-noite em certa rua, diante da casa de uma família das suas relações, concentrou a sua vontade, durante 5 minutos, numa jovem que, com grande surpresa, não tardou a vê-lo diante dela.
Recordarei, ainda, outra experiência publicada pelo jornal of the American Society for Psychical Research, Nova York, dezembro de 1907, com o certificado do professor Islop. Essa experiência realizou-se no hotel da cidade de Buffalo, na noite de um sábado para domingo. Escreve o pastor C.W.S. Pela 1h da manhã de domingo fui despertado de um sono profundo, sem sonhos, com o pressentimento de que alguém se encontrava no meu quarto. Quando já estava bem acordado vi minha mulher, de pé, junto do meu leito, com o vestuário que ela trazia sempre que, de manhã, se entregava aos trabalhos caseiros. Ergui-me na cama e inquiri: que fazes aqui? Venho saber notícias tuas, respondeu ela. Avançou, então, até a cabeceira do leito, inclinou-se para mim, beijou-me e desapareceu. Levantei-me imediatamente. O quarto estava às escuras. Não havia ninguém nele. Acendi o gás. Tremia e um suor frio cobria-me o corpo. Na manhã seguinte, almoçando com o Dr. K e com M.P., informei-os do assunto. Eu estava tão perturbado, apesar de todos os raciocínios inteligentes que me impunha, que resolvi dirigir um telegrama à minha mulher, mas sem ousar explicar-lhe abertamente qual era a minha preocupação. Reentrando em minha casa, muitos dias depois, fui desde logo impressionado pelo fato de minha mulher se interessar particularmente em saber se eu tinha dormido bem na noite do último sábado. Seguidamente algumas perguntas e respostas equívocas, terminei por perguntar-lhe o motivo pelo qual me formulava tais interrogações. Confessou-me então que andava a ler os Psychical Phenomena, de Hudson, nos quais se diz que, se uma pessoa, no momento exato em que perde a consciência de si mesma, adormecendo, fixar o seu pensamento em outra pessoa e desejar apresentar-se-lhe em certas condições, esta última sentirá as impressões que o ensaiador queira fazer-lhe experimentar. Depois de ler esta passagem, concentrou o seu espírito no desejo de me aparecer e beijar-me. E aqui está essa curiosa experiência. O inquérito feito com o pastor e com sua mulher, interrogados separadamente, provou a sua autenticidade. O pastor pediu à sua mulher que não recomeçasse tais ensaios nos sábados à noite, porque isso o perturbaria para o seu trabalho dominical. Não haverá notável analogia entre o transporte dessa dama para seu esposo e o que eu atrás reproduzi, da senhora Wilmot indo ver seu marido durante o curso de uma viagem que ele fazia por mar. Essas observações de transmissão de pensamentos e de imagens não datam da nossa época de estudos psíquicos, como geralmente se crê. Relembremos, entre outras, a de Wesermann, que remonta a mais de 100 anos, 1817. Relatava-se que ele havia sabido impor os seus sonhos, por mais de uma vez, amigos afastados, e discutia-se a questão. Tomou um dia o partido de fazer aparecer, em sonho, a um amigo, uma dama morta havia 5 anos. Julgou que esse amigo estaria em casa, mas ele fora em excursão a outra cidade com um companheiro que Wesermann desconhecia. Ainda que então estivessem perfeitamente acordados e dispostos à conversa, a experiência nem por isso deixou de dar resultado. Os dois amigos viram uma figura de mulher, parecendo-se com a dama em referência, entrar no quarto, sem ruído, por uma porta que ordinariamente rangia, fazer um gesto de saudação e sair. Eis essa curiosa história: uma dama que falecera havia 5 anos devia, segundo a vontade do Sr. Wesermann, aparecer ao tenente N. Era pelas 10h30 de certa noite. Ora, contrariamente aos seus hábitos, o tenente N. não estava em sua casa, mas na de um amigo, o tenente S. Discutiam nessa noite sobre a campanha de França quando, repentinamente, a porta se abriu e a dama entrou, vestida de branco, com um pano preto ao pescoço e a cabeça descoberta. Saudou amigavelmente S. com a mão, por 3 vezes, depois, voltando-se para o seu companheiro, fez-lhe um cumprimento de cabeça e saiu pela mesma porta. Esse acontecimento era de tal maneira singular e inacreditável e pareceu tão extraordinário ao próprio narrador que, para vê-lo estabelecido com segurança, escreveu ao tenente S., que vivia a 1 dúzia de quilômetros de distância, pedindo-lhe um depoimento escrito. A resposta de S. é idêntica à narração precedente. Dificilmente se sustentará que Wesermann tenha, na verdade, feito ressurgir a dama falecida.
No meu entender, a única alternativa será admitir que ele atuou com a sua vontade no espírito do seu camarada e que essa ação se transmitiu também ao seu vizinho. Isto é muito mais simples e razoável do que supor que a morta ressuscitasse. Os meus leitores já apreciaram esta ação psíquica. Não vimos nós um magnetizador querendo desiludir uma sonâmbula convencida de que contemplava os anjos do paraíso nas suas visões imaginárias, mostrar-lhe esses anjos abancados a uma mesa e comendo um peru. O desconhecido, capítulo 6, casus Chive. Neste caso experimental trata-se da sugestão, bem conhecida, provocada pela vontade do hipnotizador, que pode fazer ver ao seu sujeito tudo quanto queira e transmitir-lhe todas as sensações imagináveis, como a da embriaguez e a das náuseas, levá-lo a tomar água pura por absinto, pô-lo a lutar com um animal feroz, etc. Na maior parte dos casos de videntes existe a autossugestão. Isto é de toda a evidência. Mas, fora da sugestão hipnótica e da autossugestão, há certos casos que nos deixam muito embaraçados se quisermos explicá-los satisfatoriamente. Tal é o seguinte, por exemplo. Recebi-o, em abril de 1899, do professor H. Quendet, vice-presidente da Sociedade de Estudos Psíquicos de Genebra, carta 603, a cena passa-se diz-me ele em Beguinins. Cantão de Valde, numa terça-feira do mês de julho de 1894. Preparávamo-nos para jantar. Uma pessoa de minha família perguntou a meu pai, indicando-lhe uma aquarela suspensa da parede: de quem é este retrato? De meu avô Osvaldo, respondeu ele. A propósito, lembro-me da seguinte anedota: Osvaldo era solista de violino num teatro de Paris. Uma noite, ao sair do espetáculo, estava-se em plena revolução, foi detido pelos sem-calças e sem dúvida sofrera a sorte de numerosas vítimas do terror, quando, por súbita inspiração, teve a ideia de tocar o sairá no seu violino. Os energúmenos, que certamente o haviam tomado por outra pessoa, reconheceram o seu erro e soltaram-no. Era a primeira vez que meu pai nos contava tal fato. Nenhuma das pessoas presentes, tanto eu como os outros, ouvira jamais aludir a ele. Notei isso naquele mesmo instante. No dia seguinte, quarta-feira, recebi, ainda em Beguinins, 2 cartas de Genebra, uma do médium do grupo de experiências de que eu fazia parte, e a outra do meu amigo P., professor, membro do grupo mencionado. É de notar extraordinária coincidência, que o médium referido, não tendo comigo ou com os meus qualquer grau de parentesco, se chama Osvaldo, como meu falecido bisavô. Eis, em resumo, o que essas 2 cartas me relatavam. 3 dias antes, ou fosse no domingo, os meus amigos realizaram em Carouge, pequena povoação dos arredores de Genebra, uma reunião em que o médium teve a visão muito nítida de uma personagem vestida com os trajes que se usavam no tempo da Revolução. Essa personagem tinha na mão um violino e parecia rodeada de gente que lhe era hostil. De repente, começou a tocar no seu violino e o médium ouviu cantar Saíra. Saíra. Nesse momento, aqueles que o rodeavam, mostrando-se mal dispostos a seu respeito, pareceram mudar, inesperadamente, de atitude, restituindo o violinista à liberdade. Quem era o senhor no tempo em que vivia? Interrogaram então os meus amigos. Osvaldo, respondeu a mesa, por pancadas. Um dos meus parentes, sem dúvida, observou o médium. Não. Parente do Sr. Quendet, respondeu a mesa. Muito surpreendido, o médium Osvaldo decidiu escrever-me, para tirar o caso a limpo. O meu amigo P., por sua vez, tomou idêntica resolução. Daí as 2 cartas de que falei. Avaliar-se-á o meu espanto ao recebê-las. Disse já que o médium não tinha comigo ou com os meus a menor sombra de parentesco. Será necessário acrescentar que, ainda mais do que eu, que até esse momento havia ignorado, os meus amigos do aludido grupo nunca tinham ouvido falar da história em questão. Nada ou quase nada sabiam, de resto, acerca da minha família, jamais tiveram quaisquer relações com meu pai e estariam bem longe de supor que eu possuía parentes com o nome de Osvaldo. 2 dias antes de mim, e por interferência do médium, tão surpreendido como ele, haviam tido a comunicação de um fato conservado em silêncio na memória de meu pai que, por mais que o diga, não o repetirei suficientes vezes, lhe era desconhecido, como era do médium e de mim mesmo.
Dadas essas condições, a explicação pela telepatia parece-me bem difícil de admitir. H. Quendet. Conhecendo casos de comunicação telepática inconsciente entre vivos, o do Dr. Nicolas de Corfu, por exemplo, tomo I, Pag 201, escrevi ao Sr. Quendet para que procedesse a um inquérito pessoal. A resposta foi esta: o médium nunca viera Beginnings, Cantão de Valde. Jamais vira, portanto, esse retrato único que possuímos de meu bisavô. A esse respeito, devo acrescentar que, algumas semanas depois da carta que me enviara, o médium veio, pela primeira vez, a Beginnings, onde passamos as férias de verão. Tive então a curiosidade de o colocar, sem prevenção, em frente do mesmo retrato. Ah! Exclamou ele, foi esta personagem que eu vi com um violino na mão. Que concluir? Como já noutro ponto notamos, não há aqui nem sugestão hipnótica nem autossugestão normal. A interpretação direta seria de admitir que o falecido Oswaldo, contemporâneo da Revolução, viera na realidade manifestar-se, mas era imprudente que tão rapidamente nos contentássemos com tal solução. Tínhamos ainda de proceder a estudos comparativos. Todavia não nos sobram razões para pensar que é por enquanto desconhecida toda a psicologia humana. Não é possível que o pai do Sr. Quendet tivesse meditado durante alguns dias na anedota relativa ao avô e que as suas meditações irradiassem à sua volta e tão longe que chegassem até ao médium? Hipótese arriscada, seguramente, mas que não é talvez para rejeitar, em princípio. Temos exemplos, que parecem justificá-la, de imagens projetadas pelo pensamento. Vivemos no seio de uma atmosfera psíquica desconhecida. Acusam-me por vezes, sobretudo certos espíritos antecipadamente convencidos, de ser difícil nas minhas interpretações, de não afirmar com facilidade a ação dos espíritos. Peço, todavia, que se não perca de vista que o fim dos meus estudos metafísicos é tentar aplicar a esses fatos, ainda tão misteriosos, os princípios severos que se não compadecem com fogos fatos. Se a ciência astronômica é a mais exata e o mais positivo de todos os conhecimentos humanos, deve-o à precisão dos seus métodos de raciocínio que tiveram também tão feliz influência nas ciências, com as quais a astronomia se encontra em contato, como a óptica, a construção dos instrumentos de precisão, a física, etc. Adquirimos o hábito de nos não satisfazermos senão com o que for demonstrado e de aplicarmos o rigor matemático a todas as investigações. Um matemático, um astrônomo, um físico, um químico, devem, antes de tudo, raciocinar com precisão, rigorosamente, como uma máquina de calcular que não saísse do fato regulamentar de que 2 e 2 são 4. O espírito costuma-se a isto e devemos esforçar-nos por não sair desta norma de conduta, a qual as ciências de observação são credoras do seu valor e dos seus progressos. É, inquestionavelmente, este o único método de raciocínio que poderá estabelecer as ciências psíquicas, até ao presente tão vagas e incertas, sobre base sólida e inabalável. Mas a sua aplicação nem sempre é fácil. Ao menos, sejamos sempre de boa fé, imparciais e conscienciosos. Os duplos de vivos, as aparições de moribundos e mesmo de mortos, foram considerados por Schopenhauer como espécies de projeções da vontade. Ouçamo-lo um momento sobre o assunto, basta escreve ele que uma pessoa pense forte e apaixonadamente em nós para suscitar ao nosso cérebro a visão da sua forma, não apenas a título de simples imaginação, mas de tal maneira que esta visão se nos apresenta como visão corpórea que se não poderia distinguir da realidade. São sobretudo os moribundos que manifestam tal poder e que, à hora da morte, aparecem, por consequência, aos seus amigos ausentes, a muitas pessoas ao mesmo tempo e em lugares diversos. O caso já foi afirmado tantas vezes e testemunhado de tantos lados que o considero indubitavelmente como certo. Menciona um grande número de exemplos. Para ele, os duplos são sempre imagens subjetivas produzidas no espírito daquele que as vê, mas, na realidade, não existem. Não admite que a alma seja uma substância que possa destacar-se do corpo, quer durante a vida quer depois da morte. É absolutamente preciso que o espiritualismo seja substituído pelo idealismo. Bem creio que neste ponto Schopenhauer labora em erro. Acabo de folhear a obra de Ing Stilling, cujas páginas ele cita.
Esse psiquista era professor da Universidade de Heidelberg e Marburg, e conselheiro áulico do Grão-Duque de Bade. Há nessas páginas, com efeito, curiosos relatos de aparições, mas há nelas também muitos sonhos e muitas falsidades. Pode ler-se nessa obra a afirmação de que o seu autor não compreende a astronomia e que julga a Terra imóvel no centro do universo. Schopenhauer parece mostrar aqui o propósito de não aceitar a realidade objetiva exterior, aceitando todavia com segurança a produção subjetiva, e os exemplos que cita não lhe dão razão. Assim, assinala o fato relatado por Dupotet no seu Tratado Completo de Magnetismo Animal, 1856, pág. 561. Se abrirmos essa obra, nela leremos a visita feita em sonho, por um Sr. Wilson, de Toronto, que se mostra enduplicado numa vivenda da cidade de Hamilton e é aí recebido por um servo a quem pede um copo d'água, encarregando o criado de quarto de exprimir o seu pesar à senhora da casa pelo fato de a não encontrar. Era 19 de maio de 1854. Volvidos 10 dias, voltou à mesma habitação, onde foi reconhecido pelos criados. Em outro exemplo, mencionava um redator do Telegraph que, em Ausônia, recebe a visita de um Sr. Bailey, de Filadélfia, o qual desaparece depois de lhe ter dito estas palavras: uma densa nuvem se espalhou sobre o destino terrestre do homem. Encontrando no dia seguinte o mesmo indivíduo no vagão de um comboio, conversa com ele e o interlocutor termina assim a sua palestra: uma densa nuvem se espalhou sobre o destino terrestre do homem. Na maior parte dos casos, a aparição dá a impressão completa de um ser real, em carne e osso, ainda que seja muitas pessoas ao mesmo tempo, e não a entidade a qual o aparecido poderia pensar, pois que na visita à senhora de Hamilton foram os criados que a viram e não a dama, ausente da habitação. O problema é mais complexo do que supõe Schopenhauer, o qual, digamo-lo de passagem, negava alto e bom som ser alemão, declarando que essa nacionalidade era desprezível até o último grau. Mas tiremos a conclusão deste capítulo sobre os duplos de vivos. O conjunto de testemunhos, que eu poderia alargar consideravelmente com uma série de documentos análogos, atualmente diante de mim, leva-nos a admitir dois gêneros de duplos. Primeiro, os que são devidos a projeções do pensamento sobre o cérebro dos percipientes que lhes são mais ou menos associados. Segundo, os que são exteriores, reais, objetivos. O ser humano pode desdobrar-se numa forma análoga à nossa, separar-se do nosso corpo, tomar certa consistência, tornar-se visível, mesmo tangível, falar, produzir efeitos mecânicos. Para nos recusarmos a esta consequência lógica é preciso admitir que todos os casos observados ou são falsos ou são mentiras, alucinações subjetivas sem realidade, o que parece manifestamente impossível. Pode responder-se que a conclusão que propomos é mais inadmissível ainda pela sua extravagância e que, em todos os casos, sendo tais fenômenos muito raros, não trazem luzes novas ao nosso conhecimento da constituição do ser humano. Mas, pelo contrário, são precisamente as anomalias que revelam as realidades desconhecidas, como as perturbações, na ciência astronômica. Todavia, que podem ser esses duplos? Repito o que, pela minha parte, o que mais me desorienta é o fato de elas serem vestidas. Se admitirmos que existem no ser humano três elementos: o corpo material, que toda a gente conhece, a alma ou espírito pensante, associado a um corpo sutil intermediário, como julgava outrora a teologia egípcia, parece que esse corpo sutil etéreo, espiritual, segundo a expressão de S. Paulo, não devia ter qualquer forma, ou antes que, se as condições da vida orgânica terrestre lhe impusessem uma, deveria ser a forma do corpo humano. Do corpo nu, masculino e feminino. Que se opõe a isso? Quem é que os veste? A decência? Não. Na natureza, na verdade, não há pudor ou indecência. Esses sentimentos são de convenção inteiramente artificiais. Um duplo fluídico do ser humano, um corpo etéreo ou astral, com uma blusa azul, um chapéu ou um boné, uma albornoz, uma saia lisa ou com crinolina, segundo a moda, luvas amarelas ou verdes, uma bengala ou um guarda-chuva, é grotesco e incompreensível. Dir-se-á que é para se fazer reconhecer. Mas o rosto não basta?
E depois, um corpo astral não deveria ser vago, oferecendo simplesmente a forma plástica geral sem minúcias? A simples particularidade do vestuário levaria a rejeitar a existência real desses duplos e a pensar que tais aparições, tais espectros, não existem senão no cérebro dos observadores. Essa interpretação, no entanto, é bem difícil. Nos casos que acabam de ser relatados, por exemplo, seria preciso supor que as 42 alunas do pensionato da senhorita Sagé foram alucinadas ou que a narradora nos contou uma história falsa, que toda a família da senhorita Clary foi ofuscada, que as duas criadas que viram o duplô da senhorita Jackson aquecer-se ao lume do fogão da cozinha foram vítimas de uma ilusão, apesar do inquérito bem afirmativo feito pelo Dr. Wilde, que o Sr. Wilson não falou, nem tampouco o Sr. Bailey, nem a esposa do pastor, nem o Dr. B. da Sra. Corby, que a Sra. Wilmot não foi vista pelo companheiro de seu marido no beliche do navio, que as experiências de Crookes, auscultando o fantasma de Katy King, tão tangível e tão feminino, são farsas, etc. Em outras palavras, rejeitar todas as observações sem virtude de não as compreendermos. Não é esse o nosso princípio. Talvez a sequência dos fatos que temos de examinar nos esclareça. Não desesperemos, reunamos as observações, comparemos, analisemos, estudemos. Seja como for, os testemunhos parecem-me suficientes para afirmar a realidade da existência dos duplos. Confessemos, porém, que nos restam ainda muitos mistérios para esclarecer. O violinista de 1793 acaba de dar-nos um antegosto. Um certo número de sistemas filosóficos e religiosos, depois da Rosa Cruz, dos teofilantropos, dos Swedenborgianos do século XVIII, até os teósofos do século XX, apresentam documentos sobre o corpo astral, o corpo mental, o corpo fluídico, as aparições que concordam com as nossas deduções atuais, as quais nenhuma novidade dão aos seus adeptos, compreendem que o que esta obra quer estabelecer são as provas experimentais, científicas, positivas, irrecusáveis, sobre as quais a religião futura será fundada, em lugar de o serem revelações que se declaram estranhas à razão, em palavras, em raciocínios metafísicos. Parece-me que, se uma das múmias, deitadas nos sarcófagos egípcios do Museu do Louvre, ressuscitasse hoje e lesse este capítulo, nada de novo encontraria nele. A nossa conclusão pode resumir-se assim: além dos pensamentos formas duplos subjetivos, os duplos reais, objetivos, estão experimentalmente provados por todos aqueles que se deram ao trabalho de estudar a questão. Para os primeiros, a transmissão de pensamentos, transparência de ondas cerebrais, sob a ação da vontade. Para os segundos, atos materiais. No atual estado da ciência, toda a explicação é impossível. Qualquer que possa ser essa a explicação, de futuro, tais estudos nos ensinam, antes de tudo, uma verdade bem evidente, é que há ainda muitas coisas para conhecer, que a ciência não é um livro acabado, que somos extremamente ignorantes e que a natureza dos seres, a vida, a morte, continuam a representar para nós interessantes mistérios a sondar. Pelo momento, adivinhamos que o pensamento é produtor de imagens projetadas à distância. Vamos averiguá-lo pelo nosso método positivo, e estas observações nos conduzirão ao caminho das aparições de moribundos e de mortos. Capítulo 3 O pensamento produtor de imagens projetadas à distância. As aparições de vivos mortos que aparecem vestidos como quando viviam. Cinematografia psíquica. Transmissões telepáticas sensoriais. A palavra sobrenatural, aplicada a um fato, é um absurdo. Alfred Russel Wallace. Os duplos de vivos mostram-nos imagens produzidas pelo pensamento, teremos numerosos exemplos deles nas manifestações de moribundos e de mortos. Durante a morte vêm enfileirar-se, em ordem, diversos fatos inexplicados, dos quais o estudo atento nos levará gradualmente ao conhecimento do que existe depois da morte. Tais são, entre outros, as aparições de vivos e de mortos vestidos justamente como se conheceram e de que os aspectos, atitudes, vestuários, são para nós verdadeiros enigmas.
Não inscreveremos estas observações no quadro das manifestações seguramente anteriores ao falecimento, ainda que, no entanto, a sua discussão mais de uma vez parecerá levar-nos a isso. Vamos examiná-las com toda a independência e procurar compreendê-las. A alma é uma substância, uma realidade, como um átomo de oxigênio, de azoto, de ferro, de rádio, mas sem dimensão, entidade sutil das nossas concepções de medidas materiais de ponderação, átomo psíquico, átomo pensante, átomo força. Está associada ao corpo por um organismo fluídico do qual acabamos de ver certas manifestações nos duplos estudados no capítulo precedente, de que outros aspectos em breve se apresentarão ao nosso exame. O vosso corpo não é o vosso eu absoluto. O vosso espírito é a energia que o move, por um organismo invisível, totalmente distinto do corpo, dotado de sentidos especiais, visão, audição, paladar, olfato, tato e outros, de ordem psíquica. Todo pensamento atua virtualmente, com intensidade maior ou menor, como agente material, como um projétil, uma pedra, um pedaço de metal, e pode projetar-se à distância. Se um homem pensar num assassínio, emite no ar um elemento de homicídio. Uma aparição telepática, de vivo ou de morto, pode ter origem objetiva, ou real. Pode também ser subjetiva, no espírito que a perceba e no ser de que emana, o que explicaria a existência do vestuário. Estudemos conjuntamente. Certas aparições parecem ser, muitas vezes, espécies de projeções, de telefotografias animadas, de cinematografias. O ser, tal como é ou tal como se sente, projeta a sua imagem à distância, com os vestuários. É uma autoprojeção. Um pensamento, uma imagem, uma impressão, uma emoção, existindo no espírito de qualquer pessoa, podem despertar impressão similar, no espírito de outra personagem. Esse fato, hoje comprovado, reduz seguramente a dificuldade do vestuário e acessórios dos espíritos, pois naturalmente que uma impressão mental representa uma pessoa no seu estado normal. As aparições e manifestações observadas correspondem a alguma coisa de objetivo e de real, como a imagem refletida num espelho correspondente a uma realidade, apresentando-lhe o aspecto verídico. Mas o problema fixa-nos uma questão bastante complexa. Os nossos pensamentos agem materialmente e transportam com eles espécies de eflúvios. Podem marcar-se sobre um objeto, sobre uma folha de papel. Um dia, na Salpêtrière, em 1889, eu procedi a algumas experiências com Charcot. Convidou-me a pegar num jogo de cartões brancos, a escolher um deles, a pensar que o meu retrato aí estava pintado e a mostrar esse retrato imaginário à doente. Fiz, seguidamente, nas costas do mesmo cartão um sinal que a hipnotizada não viu, baralhei essas cartas e apresentei-lhe sem esvoltar, pedindo-lhe que procurasse o meu retrato numa delas. Conseguiu imediatamente, o que me causou vivo espanto. E ela quis levar esse cartão em branco para o seu quarto, conservando-o como recordação e vendo nele claramente o meu retrato. O magnetizador estava presente, em boa verdade, mas, afinal, a alucinação verídica era incontestável. Embora estejamos certos de que nos é impossível explicar tudo, procuramos saber sempre. O meu amigo Albert de Rochas escrevia-me em fevereiro de 1904, dizendo-me que, hipnotizando duas moças de Voiron, verificara que uma delas exteriorizava o seu duplo à vontade e que ambas viam esse duplo tomando os aspectos que a jovem queria imprimir-lhe. Este ponto, notava ele, é muito importante, porque indicaria que tais formas estão no espírito, nos pensamentos, nas recordações do médium produtor. Oliver Lodge já havia sugerido que os vestuários aparecem porque são imaginários, discurso de 31 de janeiro de 1902, na Society for Psychical Research, que o nosso pensamento produza imagens e de origem aparições, não há dúvidas. Entre os fatos curiosos já apreciados pelos meus leitores, relembrarei aquele que tirei de uma comunicação que me foi dirigida das Bouches do Rhône, em 1899, Carta 715, O Desconhecido, capítulo 3º, caso Cuvi, a 31 de maio de 1895. Meu filho mais velho, alistado voluntário do 1º de Hussardes, em Valença, tomava parte nas manobras de exercício em campanha.
formando na ponta da vanguarda, meteu o cavalo a passo, observando a região ocupada pelo inimigo figurado, quando de repente, de uma emboscada, um tiro atingiu meu desditoso filho em pleno peito. A morte foi quase fulminante. O autor involuntário desse fatal acidente, ao ver o seu camarada largar as rédeas e oscilar no pescoço da montada, apressou-se a correr para ele, para o amparar, podendo ouvir as últimas palavras que o moribundo exalou, num derradeiro suspiro: fizeste-me muito mal, mas eu perdoo-te. Por Deus e pela pátria, sempre presente. Em seguida expirou. Ora, nesse mesmo dia de 31 de maio de 1895, pelas 9h30 da manhã, enquanto minha mulher se ocupava dos serviços caseiros, a nossa filhinha, que tinha então 2 anos e meio de idade, aproximando-se de sua mãe, disse-lhe, na sua linguagem infantil: mamã, olha o padrinho. Meu filho mais velho era o padrinho de sua irmã. Vê, mamã, vê o padrinho. Eu brinco com ele. Sim, meu amor, brinca, respondeu minha mulher, sem